Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Gilson, faço parte da Igreja Evangélica Pleno Avivamento. Estou aqui essa noite para a graça de Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Agradeço também pela oportunidade pelo nosso pastor Rafael Novaes, pastor presidente, e Agatha Novaes e os demais pastores, em nome do Senhor Jesus. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, eu quero que você curta, compartilhe, segue nós nas redes sociais. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra para você que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 em diante. A epígrafe do texto vai dizer: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: o que chamasse? E chamando o cego, disseram-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Eu vou trazer uma palavra de Deus, uma palavra de fé para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer para mim e para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que Jesus estava à beira do caminho, uma grande multidão, e ali se encontrava esse cego, esse Bartimeu. E quando ele passa, o cego Bartimeu clama a Jesus pela misericórdia. Mas aí eu fiquei indagando Deus na parte da tarde hoje e falando com Deus, como que esse cego, ele ouviu falar de Jesus? Em algum momento ele ouviu falar, mas a Bíblia vai me relatar para mim e para você que Jesus passou 2 vezes por Jericó. Teve 2 salvações em Jericó. Qual que foi a primeira salvação em Jericó? Foi quando ele passava pelo caminho também, e Zaqueu quis ver Jesus. E Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Quem era Zaqueu? Aquele cobrador de impostos que roubava as pessoas. E quando Zaqueu quis ver, como era de baixa estatura, ele quis ver Jesus, ele subiu numa figueira brava. Quando ele subiu, Jesus falou: Zaqueu, desce, que eu convenho entrar na sua casa hoje. Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele trouxe salvação pela fé de Zaqueu, porque ele tinha uma fé, ele quis ver Zaqueu. Zaqueu quis ver Jesus, e Jesus falou: convenho entrar na sua casa hoje. Aleluia. Aí, o que o Espírito Santo de Deus me disse nessa tarde? Que quando Zaqueu, ele recebeu a transformação de vida através de Jesus, ele começou a devolver, porque a Bíblia vai relatar que ele começou a devolver tudo aquilo que foi roubado, que ele roubou através dos impostos que ele cobrava. E aí Jesus falou para mim o quê? Que o próprio Zaqueu, ele falava de Jesus para Bartimeu, porque ele cobrava Bartimeu de imposto também. Ele cobrou Bartimeu de imposto. Ele falou assim: eu conheço um e levou a salvação para minha casa. E aí, o cego Bartimeu ficou curioso para saber quem era. Aí eu te falo, mesma coisa, que Zaqueu quis conhecer. Zaqueu conheceu Jesus, e o cego Bartimeu quis conhecer Jesus. Ele pregou a palavra para Bartimeu. Você tem pregado a palavra do Senhor? Você tem pregado a palavra do Senhor onde você tem chegado? No seu trabalho? Para a sua família, para o seu cônjuge, para o seu filho? Você tem pregado? Como tem sido? Você tem pregado, você tem falado o que Jesus tem feito na sua vida? Porque Zaqueu falou. Quando Zaqueu falou para Bartimeu, ele quis conhecer imediatamente. Ele falou assim: se salvou a sua casa, vai salvar a minha também. Por isso que quando Jesus chega com aquela multidão, ele passa na beira do caminho e Bartimeu ouve, ele fala: chegou, a minha salvação chegou. Ele foi um ato de fé dele. Ele falou: chegou. E ele começa a clamar. Ele começa a clamar por Jesus.
em meio às dificuldades. Ele começou a clamar. Mas só que quando ele começa a clamar, a multidão que está apertando Jesus falou: Bartimeu, ei, para, o mestre está ocupado com outras coisas. Ei, ele está indo para Jerusalém. Estamos com pressa, temos que chegar. Para, não incomoda o mestre, não. Ele começa a clamar cada vez mais por Jesus. Às vezes você está num momento difícil, você tem clamado a quem? Você tem falado dos seus problemas para quem? Você tem falado do problema para quem pode te ajudar? Ou você tem falado para os seus problemas para quem não pode te ajudar? Eu venho falar para você guardar na tábua do seu coração, e você tem que falar os seus problemas para quem pode resolver os seus problemas. Não adianta você falar para A e para B. Não. Fala para aquele que pode resolver o seu problema. Por isso que Bartimeu, ele clamou aquele que pode resolver o problema. Sabe qual que é o erro nosso? Que às vezes a gente vai bater na vizinha. Ô amiga, tô com esse problema, tô com aquele problema. Ei, mova a sua fé. Mateus 6,6 vai dizer: entra no teu quarto e ora no secreto. Jesus quer te ouvir. Jesus quer, é no secreto que ele quer te ouvir, é no secreto que ele quer te honrar. E quando o Bartimeu clama mais alto, Jesus para. Quem me chama? Ao céu. Chame ele. E quando chama, a Bíblia vai dizer, quando chama ele já lança a capa. Por que eu falei que tinha uma palavra de fé? Bartimeu já levantou convicto na sua vitória. Ele levantou convicto na sua vitória. Quando ele larga a capa, ele já fala assim: ó, eu estou me liberto. Isso aqui já não me pertence mais. A minha bênção chegou, a minha vitória chegou. Que você, no decorrer dessa semana, que você possa tomar posse da sua vitória. Que você possa tomar posse da sua vitória, da sua bênção. Jesus tem algo grande para você. Jesus tem algo grande para mim. Mas para isso, basta a gente colocar nossa fé em ação, porque Bartimeu, ele colocou a fé dele em ação. Quando Jesus chamou, ele tomou posse da vitória. Que você possa tomar posse da sua vitória. Que você possa tomar posse da vitória da sua casa, da sua família, daquela porta aberta que você precisa. Mas para isso, precisa de você se colocar de pé, se colocar na posição de servo, para que você venha receber a sua bênção. Ele se levantou e foi diante de Jesus. E é engraçado que quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus, como um Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele sabia da necessidade de Bartimeu, mas ele pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Bartimeu fala: eu quero ter visto, eu quero ver. O que Deus falou comigo? Eu me transmiti para você. Você tem orado por tantas coisas, você tem pedido por tantas coisas, mas a bênção que você tão almeja, você não tem pedido. Você não tem clamado ele. Você tá assim: ô presbítero Gilson, eu tô... Deus já sabe, Deus conhece o meu coração. Deus conhecia do coração também de Bartimeu. Deus conhece o meu coração, mas ele quer ouvir. Quantos milagres de Jesus? Todos os milagres de Jesus. Ele falou: o que você quer que eu te faça? A tua fé te salvou. Vai pela tua fé. Ele quer te ouvir. Não deixe. Não ora só por A, por B. Lembra de pedir por você também. Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir o seu coração sincero, clamando. Então, no decorrer da semana, quando você for orar, de madrugada, ao meio-dia, antes do seu café, clama e apresente a ele o seu problema. Apresente a ele a sua necessidade. Ele quer te ouvir. Ele quer te honrar. Em nome do Senhor Jesus. E quando ele fala: eu quero ver, Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Aí Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Está vendo como é importante? A gente mover a nossa fé, a gente clamar, a gente apresentar a ele. A gente tem que clamar. E quando a gente tem uma necessidade, eu costumo dizer que quando a gente está no momento de apuro, a gente não vai pedir por socorro baixo, a gente vai clamar alto. A gente vai pedir socorro alto. Não sei qual que é o socorro que você precisa. Eu não sei. Mas o Senhor sabe que você, nessa semana, você possa clamar. Você possa pedir. Que o Senhor vai responder. Não é eu que estou falando, não. É o próprio Deus na minha vida para falar com você. Mesmo que Ele falou comigo, vai falar com você. Clama. Pede. Apresente a Ele. Do mesmo jeito que Bartimeu foi salvo. Zaqueu foi salvo. Que Jesus me alcançou, Ele vai alcançar você. Ele vai alcançar a sua casa. Ele vai alcançar o seu esposo. Ele vai alcançar o seu filho. Ele vai alcançar o seu genro, a sua nora, o seu neto.
o seu vizinho, não sei. Ele vai te alcançar. Apenas creia. Coloca a sua fé em ação. Amém? Você possa guardar na tábua do seu coração. Você possa crer. Tomar posse da sua vitória. Em nome do Senhor Jesus. Espero que você tenha gostado da palavra. Essa palavra foi o que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, para mim e para a sua vida. Curte, compartilhe, segue nós nas redes sociais, dê o seu like, em nome do Senhor Jesus. Na quinta-feira, nós estamos numa campanha poderosa do Haja do Senhor. Venha, faz parte com a gente, venha contar com a gente. A campanha, uma da campanha, o Haja do Senhor. Deus tem um haja para a sua vida. Vem para pleno, venha para pleno.